até o 24. Na semana passada nós ficamos de compartilhar esse trecho e acabou que nós não conseguimos. E por causa disso, o esboço do boletim ficou agora desencontrado, né? Porque o esboço que saiu no boletim hoje é o que eu preguei domingo passado. Eu tinha que colocar porque é importante que os irmãos tenham esse texto em mãos para compartilhar na célula. E por isso nós colocamos. E o que eu vou compartilhar agora é o que estava no domingo passado. Ok? Então, na verdade, houve aí uma inversão. A culpa foi minha. Eu espero em algum momento conseguir corrigir isso. Tem aqui duas perguntas. Deixa-me respondê-las. Acho que é só duas mesmo. Pastora Luiz, você tem pregado que vivemos pela graça de Deus. E é verdade, morremos também pela graça. Se eu estiver vivendo amasiado, eu estou em pecado. Nesse caso, eu posso tomar a ceia? Então veja bem, a graça de Deus não é provisão para você pecar. Ela é provisão para você vencer o pecado. E a obra da cruz é algo tão extraordinário, que não apenas nos deu a provisão para vencer o pecado, mas também ela mudou a nossa natureza. Porque pela cruz nós nascemos de novo e fomos feitos nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, meus irmãos? As coisas velhas, é isso que a palavra de Deus diz. Agora preste atenção. Eu sei que você está aqui reivindicando tomar a ceia por causa dessa questão, mas é claro que você pode tomar a ceia. O fato de ser amasiado não impede você tomar a ceia. Mas nós aqui na videira, nós insistimos para você se casar. Nós não queremos que você faça algum contrato. Como é que se chama esses contratos? União estável, obrigado. Nós não queremos que você entre por esses caminhos que estão inventando. Nós queremos que você se case, simples assim. Agora, eu sei que tem irmãs que se convertem, que são amasiadas. O marido não se converteu e não quer se casar de forma alguma. Então, nesses casos, se é um amasiamento recente, nem tem filhos ainda, a gente orienta que se separe, porque esse homem não quer compromisso com essa mulher. Mas se já é amasiada há muitos anos, tem filhos aí adolescentes, às vezes até filhos adultos, aí nesse caso nós batizamos e você pode participar da ceia, porque não há muito que a gente possa fazer. Mandar uma pessoa se separar nessa circunstância não é muito sensato. Seria tentar corrigir um problema criando um outro muito pior. Então é essa a situação. Nós queremos que você se case, por isso que nós estamos insistindo, criando essa norma, que é mais uma tradição, de não participar da ceia enquanto estiver amasiado. Mas não quer dizer que quem é amasiado é mais pecador do que os demais. Não é não, é só uma pressão que nós estamos fazendo, né? Para dar uma... Quantos concordam que é bom fazer essa pressão? Porque se não fizer a pressão, aí vira bagunça. Aí nós vamos começar a viver igual o mundo. Então lá no mundo, héteros não casam, só gay que casa agora. Aí os gays casam, os héteros não casam. E aí daqui a pouco os crentes ficam amasiados, aí vira um caos. E fica parecendo que casamento é algo sem importância. Casamento é uma instituição sagrada, divina. Nós não cremos como a Igreja Católica que ela é uma ordenança, porque ninguém é obrigado a se casar. Mas uma vez que se casa é algo sagrado, sim. Quantos dizem amém? Pastor, o senhor acha que pode-se chegar ao ponto em que o marido torna-se uma maldição na vida da esposa? Os irmãos estão querendo que eu doador no seu marido aqui na frente. Fala para ele, presta atenção agora, presta atenção para você. Não, preste atenção. A maldição é não viver debaixo da graça de Deus. Todo aquele que está debaixo da lei, ele vive debaixo da maldição da lei. Mas o seu marido não é maldição na sua vida. Pastor, mas meu marido me traiu. Aliás, ele vive me traindo. Bom, nesse caso você pode se separar. Você não é obrigado a viver uma vida indigna
com a pessoa que não tem respeito por você, mas não pode se casar de novo, porque casamento é só um. Então, às vezes tem divórcio, mas não tem segundo casamento. Como ninguém disse amém, vou ficar em paz assim mesmo, porque eu não vou falar para te agradar. Não vou chegar aqui falando, pastor, se a videira não tivesse esse ensino contra o segundo casamento, esse prédio estaria muito mais lotado. Pois é, uma pena mesmo, mas eu não vou encher o prédio às custas da mensagem. A mensagem não muda, é a mensagem do Novo Testamento, é apostólico, é a mensagem do Evangelho. Mas o povo está sofrendo. Mas eu não vou ceder, é a mensagem do Evangelho. Amém, irmão? Então, seu marido não é maldição. Se ele está agindo dessa maneira, você pode se separar, mas não pode se casar de novo. Pastor, gostaria que o senhor explicasse o significado da cruz. O significado da cruz? Sim. Gostaria, se é pecado, usar um crucifixo como pingente. Não é pecado usar crucifixo. Mas para que você faria isso? Você quer se apresentar como cristão? Ok, eu acho que tem situações que justifica, particularmente em países muçulmanos, países onde hindus, países onde não há tradição evangélica. Aí eu concordo, eu acho interessante que a cruz sim pode ser um símbolo do cristianismo, não é um símbolo ideal, porque a cruz é um símbolo de morte, de maldição, não é? Mas nós entendemos que hoje em dia não é mais assim. Então, por exemplo, eu estive na Coreia do Sul, em Seul, 2 anos atrás, e uma coisa bonita que existe lá é que todo prédio de igreja evangélica tem uma cruz enorme em cima do telhado, de neon, toda iluminada, porque à noite eles acendem, e aí você tem na cidade inteira uma quantidade de cruzes enormes, porque são as igrejas espalhadas na cidade. Isso é uma coisa muito bonita. Então, os crentes também têm o costume de colocar uma cruz em cima da casa, mas como sinal para dizer, olha, aqui tem uma célula, aqui você pode vir. Mas é um país budista, apesar que hoje não é budista mais, a maior parte é cristã, mas a tradição histórica é budista. Então eles usaram a cruz. Nos países muçulmanos, eu estive no Egito, o pastor Edileu esteve comigo aqui na semana passada, atrasada, na Indonésia, país muçulmano. Então lá, para eles é importante ter um símbolo que o muçulmano reconhece imediatamente, e a cruz é um deles. Então, a circunstância é favorável para eles. Vivendo no Brasil, aqui já é um país cristão, é um país de maioria católica, e a cruz no nosso país já está associada ao cristianismo. E você usar uma cruz não vai identificar você mais como um evangélico, vai identificar você como um católico. Se você quer se identificar como católico, não tem problema, mas se você não quer, aí a cruz não é o melhor símbolo, compreende? Não é uma questão de ser pecado ou não ser pecado, é uma questão só se convém ou não, se atinge ou não o seu objetivo, ok? Agora, se você quer usar simplesmente porque acha bonito, aí vai da sua escolha pessoal, ninguém tem o direito de condenar você por causa disso. Em Goiânia, muitas igrejas evangélicas têm uma cruz. Aqui, hoje nós colocamos o banner, eles colocam uma cruz. Eu respeito profundamente isso, e sou o mensageiro da cruz, mas avalie a conveniência desse tipo de enfeite. Ok, Gálatas capítulo 1, verso 11 até o 24, diz assim a palavra de Deus: faço-vos, irmãos, saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça,
aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor, que não era um dos 12 de Jesus. Na época que Jesus tinha os seus 12, Tiago ainda não tinha se convertido. Se converteu depois que o Senhor morreu e ressuscitou. No entanto, aqui está dizendo que Tiago depois tornou-se um dos apóstolos. E nós sabemos, baseado no relato do livro de Atos, que Tiago tornou-se até na verdade o líder da igreja em Jerusalém. Ora, verso 20: acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, porque estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós apresentamos a tua palavra diante do Senhor. Ó Deus, dá-nos palavras espirituais que traduzam as realidades do Espírito. Dá também aos teus filhos ouvidos espirituais para ouvirem sem ruído, sem distorção, a verdade do teu evangelho, da tua palavra. Pai, livra-nos, ó Deus, de misturar o evangelho da graça, ó Deus, com a velha aliança da lei, do esforço próprio. Dá-nos, ó Deus, desfrutar da plena provisão que o Senhor tem para nós nesse tempo da graça, para vencermos o pecado, para termos acesso à tua presença e para sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Em nome de Jesus. Diga: eu creio que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para me salvar e me justificar. Diga: eu rejeito toda acusação, porque eu sou justo diante de Deus pelo sangue da cruz, em nome de Jesus. Irmãos, nesse texto que nós lemos, vou colocar, preparei algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Nesse texto que nós lemos, Paulo faz uma defesa do evangelho que ele pregava. Nós vimos nas 2 últimas reuniões que os gálatas estavam sendo influenciados por judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram cristãos, entre aspas, que haviam aceitado e crido em Jesus como Salvador, mas ainda achavam que precisavam de guardar a lei para ser salvo. Ou seja, não é que esses judaizantes, eles realmente negavam a Cristo. Não negavam a Cristo. Eles confessavam a Cristo, mas eles declaravam que precisava também ser circuncidado para ser salvo. Esses judaizantes chegaram então nas igrejas da Galácia e começaram a influenciar os irmãos, dizendo que o evangelho que Paulo pregava não era o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam lá em Jerusalém. Eles começaram então a diminuir a autoridade do apóstolo Paulo e começaram a levantar dúvidas, questionamentos do tipo: qual que é a origem desse evangelho que Paulo prega? Por que ele acha que está pregando uma mensagem tão importante assim, para que as outras opiniões sejam avaliadas segundo este evangelho? De onde Paulo tirou a sua mensagem? Será que ele não inventou esse evangelho? Será que isso não é fruto da sua imaginação? Será que Paulo também não baseou esse seu evangelho em algum outro material antigo, que não tem a autoridade, o selo dos apóstolos de Jerusalém? É pior ainda, será que Paulo não está só plagiando o que ele ouviu dos apóstolos? E o que é pior, está plagiando e está distorcendo, porque o evangelho que ele prega não é o evangelho que Pedro prega, não é o evangelho que Tiago prega. Então, fazendo isso, eles estavam minando a autoridade do apóstolo e consequentemente estavam também colocando em dúvida
a mensagem do Evangelho da salvação pela graça mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Mas porque você vê, o Evangelho que Paulo pregava era diametralmente oposto a tudo o que a lei dizia. O Evangelho que os Gálatas receberam e que foi selado com o Espírito Santo era totalmente diferente daquele vivido, vamos dizer assim, pelos judaizantes, porque eles ainda viviam de acordo com a lei. Eu coloquei aqui para os irmãos um paralelo. Semana passada eu fiz um paralelo, mas eu penso que não ficou muito didático. Hoje eu fiz um mais didático. Um paralelo entre a velha aliança da lei e a nova aliança da graça. Eu falei para os irmãos que o grande problema não é que as pessoas negam a graça de Deus. Vou te dizer qual é o problema. É que elas pensam que a graça é só para salvação. O evangelho da justificação pela fé, alguns pensam que é só para salvação. Depois que eu sou salvo, aí eu tenho agora que viver de acordo com os mandamentos da lei. E eu agora só vou ser justo se eu me comportar corretamente, porque no dia em que eu me comporto mal, naquele dia eu não sou justo mais, e consequentemente agora eu estou mal com Deus. Esse é o problema terrível que acontece. Eu penso que tem acontecido no nosso meio, mas eu sinto no meu espírito que o Senhor está corrigindo isso nesses dias. Qual o problema? É o problema que os irmãos que ficam pensando que estão mal com Deus, o tempo inteiro está mal com Deus, o tempo inteiro com a sensação de mal-estar. Às vezes não tem um motivo real pelo qual ele sente que está mal, é só uma sensação vaga, difusa, de que ele está mal com Deus, de que Deus está zangado com ele, que de alguma maneira ele está debaixo então dessa ira de Deus. Mas isso é negar completamente a aliança da graça. Por quê? O Senhor Deus já ficou totalmente satisfeito com o sacrifício de Jesus na cruz. Está me ouvindo? A ira de Deus não pode mais cair sobre os seus filhos. Então você não pode mais ficar mal com Deus, não tem jeito. Você pode ficar mal consigo mesmo, você pode ficar chateado consigo mesmo, você pode ficar até revoltado, como é que você foi capaz de fazer certo comportamento. Mas mesmo diante disso, você tem que reconhecer: meus pecados foram todos apagados diante de Deus, por causa do sangue de Jesus. Não são só os pecados que você cometeu ontem, todos os seus pecados, até o dia que você morrer, já estão cancelados diante de Deus. Pastor, não fala isso, porque tem irmão que está ouvindo e vai começar a pecar agora falando: estou perdoado mesmo. Muito cuidado, pastor, não pode ficar falando da graça para quem não tem maturidade. Presta atenção, você vai vencer o pecado se você souber que já está perdoado. Quem não vence o pecado é aquele que acha que não consegue vencer mais. Está me ouvindo? Quem é que vive no pecado? É aquele que tentou, caiu, tentou de novo, caiu de novo. Chega a hora que ele chuta o balde e fala: quer saber de uma coisa? Eu desisto disso. Ele pega, porque não consegue cumprir a lei, aí que ele vive mais no pecado. Mas quem sabe que já está perdoado, justificado, ele agora sabe que pode viver em harmonia com essa verdade: eu não preciso mais do pecado, porque a graça de Deus me livra de toda a escravidão. Preste atenção, nós não precisamos, você não tem que viver amuado, sentindo um peso sobre você, porque Deus está zangado consigo. Não precisa. Eu gosto muito de um texto que está lá pegue sua Bíblia, lá em Gênesis, Gênesis 19, 22, você conhece a história de Ló. Quantos conhecem Ló aqui? Deixa eu ver. Ótimo. Ló, a Bíblia fala, era sobrinho de Abraão, viviam debaixo da graça de Deus naquela época, não existia a lei não havia sido dada, mas Ló, diz a Bíblia, ele olhou para as campinas do Jordão, ele viu Sodoma, diz a Bíblia, e ele foi armando tenda, até ir morar em Sodoma.
Portanto, Ló é um símbolo de um crente derrotado, um crente que estava fora do mover de Deus, fora da vontade primária de Deus, vivendo num lugar debaixo de condenação. Um belo dia, diz a Bíblia, Deus veio ter com Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma, mas no final Abraão parou nos 10 justos. Você conhece a história. E aí o anjo foi para Sodoma para destruí-la. Mas aí tem um texto interessante, olha o que diz, Gênesis capítulo 19, verso 22. Olha o que o anjo diz para Ló: apressa-te, refugia-te nela. Olha a frase que ele diz: pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chama Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Qual que é a frase que Deus fala a respeito de Ló? Ló, sai daqui agora, eu preciso destruir essa cidade, mas eu não posso fazer nada enquanto você estiver aqui. Fala para o seu vizinho: você é um Ló, meu filho. Deus não vai derramar a ira dele sobre a sua cabeça, não. Está me ouvindo? O que está dizendo é o seguinte: Deus não pode fazer nada enquanto você estiver aqui nessa terra. Por que a ira de Deus não foi derramada ainda sobre o mundo? Porque a igreja está aqui. Enquanto Ló estiver aqui, não tem jeito. Enquanto Ló estiver aqui, não tem jeito. Não posso fazer nada. É preciso que vocês saiam. Você vai ter que sair para a ira vir, porque a ira de Deus agora é derramada só sobre aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Mas para você que creu no sacrifício da cruz, que Jesus Cristo já pagou toda a dívida, e não tem mais nenhum escrito de dívida, nenhuma multa, nenhuma cobrança, nenhuma dívida pendente para você lá no céu, mas você quer que está tudo pago, presta atenção, sobre você não há condenação nenhuma mais. Não, essa é a graça de Deus. Essa é a bondade da graça de Deus. Você precisa de abrir a sua boca constantemente e declarar isso: eu fui justificado pela fé, eu sou justo diante de Deus. Você não é justo porque você faz boas obras, você não é justo porque você é bonzinho, você é justo porque Deus colocou em você a justiça de Cristo. Cristo era justo, você não, mas Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e agora quando você crê em Jesus, a justiça de Cristo, ela é colocada em você, transmitida para você. É por isso, quando você vai orar, é como se fosse o próprio Cristo orando. Quando você fala em nome de Jesus, está dizendo: é em nome da justiça de Cristo, eu estou aqui porque eu recebi a justiça de Cristo. É por isso que você é justo e justificado, e muito pode pela sua eficácia a oração de um justo. Quantos são justos aqui em nome de Jesus? Você é justo por causa de quê? Por causa de você mesmo? Você é justo por causa das suas obras? Porque você é bonzinho, jejuou essa semana, fez o encontro, lidera a célula. Por que você é justo, irmão? Por causa do sangue de Jesus que te justificou. Só isso. Pastor, mas aí é fácil demais. É mesmo, é muito fácil. Chama-se graça. É favor e você não merece, filho. O inferno fica enlouquecido quando Deus fala que você é justo. O diabo fala: não é, ele não é. Mas Deus fala: é, porque quando eu olho para ele, eu só consigo ver o sangue sobre ele. Mas sabe o que é mais triste? É que você é justificado pela fé. Você que creu, que recebeu a Cristo, você já é justo. Sabe o que é triste? É que o diabo fica convencendo você que você não é, e você ainda acredita, e vive uma angústia sem necessidade. Vamos imaginar, os irmãos se lembram da história do povo de Israel, lá no Egito. Deus mandou 9 pragas, na 10ª praga o Senhor falou: vai ser a morte dos primogênitos. E é o seguinte: à meia-noite o anjo da morte vai passar, mas aquela casa que tiver o sangue aplicado do lado de fora, nos portais, nessa casa o anjo da morte não vai entrar. Então Deus deu uma instrução: pega o cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue e passa na porta. Depois entra para dentro da casa, e você vai ser guardado. Quantos creem na palavra de Deus? Vamos imaginar uma conversa hipotética. Tem um garoto judeu, primogênito,
E o pai dele, primogênito também. E aí os dois estão conversando. O menino fala para o pai: pai, o senhor tem fé suficiente para isso? Ai, meu filho, não sei. Moisés falou para fazer, mas eu não sei se a minha fé é suficiente. Pai, mas será que o anjo da morte não vai entrar mesmo? Porque nós não somos assim tão bonzinhos. E o pai responde: é mesmo. Todo dia eu fico lembrando que eu aprontei tanto. Será que vai valer para mim esse sangue? Aí o filho: será que você passou direito o sangue? Mas será que é só isso? Só passar o sangue, mais nada? Isso só é suficiente? E o pai diz: eu não sei, meu filho, não sei. Vamos aguardar. E os dois ficam numa angústia danada. Precisava dessa angústia? Não precisava, sabe por quê? O sangue não depende de você. Não depende de você. Você já tem o sangue aplicado na sua vida. Você está angustiado igual a esse pai e esse filho à toa. Na hora que chega a meia-noite, você entra em pânico. Você ouve gente gritando lá fora, chorando que o anjo da morte passou. E você fica lá: não passa, não, tem misericórdia, tem misericórdia. Precisava disso? Não precisava, porque o sangue já estava aplicado. Mas essa é a história de muitos membros da videira. Vive angustiado em casa, chorando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Você não tem que fazer oração, mas tem misericórdia. Essa é a oração do Velho Testamento. Um dia eu falei para os pastores isso, eles não entenderam. Eu não gosto de corinho baseado no Velho Testamento. Porque o cântico do Novo Testamento não é tem misericórdia. Ele já teve misericórdia, mais do que misericórdia. Ele te fez co-herdeiro com Cristo. E não foi pelas suas obras, foi pela obra de Cristo. O sangue dele já te perdoou. Você é perdoado. Enquanto você não entender que você é perdoado, você vai ficar desse jeito. Você já está perdoado. Não é que você vai ser, não. Você já é perdoado hoje. Hoje você já é perdoado, porque toda dívida já foi cancelada. Seus pecados, o Senhor diz: não vou me lembrar deles. Essa é a base da nova aliança. No seu coração inscreverei as minhas leis, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diga: Deus não se lembra dos meus pecados. Quem é que lembra então? É o diabo e você. Vocês dois, a dupla dinâmica. O diabo fica te lembrando o tempo inteiro. Deus não lembra. Deus não lembra. O que o sangue apagou, não há mais memória diante de Deus. Mas sabe, você é mais do que perdoado. Porque ser perdoado não é o mesmo que ser justificado. Sabia disso? Ser perdoado não é o mesmo. Por exemplo, uma pessoa que é um assassino, ele foi perdoado, mas ele continua sendo um assassino, sim ou não? Sim, ele é só um assassino perdoado. Você não é um assassino perdoado. Você é justo. Se por algum milagre esse assassino pudesse morrer e nascer de novo, ele nasceria justo, porque agora é outra vida. Foi exatamente isso que Cristo fez por você. Você morreu quando ele morreu, e você ressuscitou quando ele ressuscitou. Você agora é uma nova pessoa. O velho homem que era injusto, pecador, já morreu. O novo homem agora é justo, porque ele tem a justiça de Cristo. Nem no céu você vai ser mais justo do que é hoje. Sabe por quê? Porque a sua justiça não depende de você. Sua justiça é Cristo. Amém, querido? Vamos falar um pouquinho aqui desse paralelo. Como é que era sob a velha aliança da lei? Na lei, Deus exige justiça do homem. Você tem que obedecer para ser aceito. Você só pode chegar na minha presença se você obedecer. Deus exige. Você tem que se esforçar. Vai lá, obedece, faz. Então é você que faz. Mas na nova aliança é diferente. Deus não exige justiça de você mais, mas Deus transmite gratuitamente a justiça de Cristo para você. Diz glória a Deus. Você tem noção da diferença disso? O problema dos Gálatas, qual que era? Eles estavam aqui vivendo na velha lei agora. Eles estavam achando que só podiam ser aceitos diante de Deus se eles agissem corretamente. Aí quando eles iam orar, eles ficavam meia hora avaliando muito bem, para ver se Deus poderia recebê-los na presença dele. Mas Paulo fala o que lá em Hebreus? Entrando com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu da sua carne, para podermos agora receber graça e misericórdia em dias de necessidade. Presta atenção, é com ousadia.
Você tem que orar com essa base. Se você não chegar para orar confiado que você é justo em Cristo, você não vai ter fé para receber nada de Deus, porque Deus só ouve a oração de quem é justo. Está me ouvindo? Pastor, mas você acabou de falar que eu não sou. Não, você que não entendeu ainda. Você já é, porque você tem a justiça de Cristo. Deus só ouve a oração de quem é justo. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Quantos aqui já são justos? Tão simples. Mas essa é a graça. Outra diferença: na velha aliança, Deus visitava os pecados até a terceira e quarta geração. Outro dia alguém me perguntou: pastor, a Bíblia fala, né, das maldições hereditárias, e que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Pastor, como é que eu fico, pastor? Como é que você fica? Você converteu. O seu velho homem que era amaldiçoado morreu. O seu novo homem agora é abençoado. Por isso a sua geração agora vai ser abençoada. Isso só vale para quem está na lei. Olha para cá. Todos aqueles que estão no mundo sem Cristo estão debaixo da lei. É por isso que são condenados, porque estão debaixo da lei. Mas agora, como é que é no tempo da graça? Deus jamais vai se lembrar do seu pecado. Presta atenção. Hebreus 8:12 diz isso. Porque nos seus corações escreverei a minha lei, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a promessa da nova aliança. Mas na velha aliança ia ter maldição até a terceira e quarta geração, meu filho. Você pecou, seu filho ia dançar, seu neto ia sofrer, e o bisneto ainda vai ter respingo desse pecado seu. Era assim na velha aliança. Na nova aliança você pecou, o sangue apagou, Deus não se lembra mais dele. Onde você quer ficar? Na velha ou na nova aliança? Eu quero ficar na nova. Não tem nada melhor do que a graça de Deus. Não sei por que tem irmão que fica chateado de eu pregar a graça. Toda vez eu começo a pregar a graça, tem irmão que fica chateado, porque ele é mais zeloso da igreja do que Deus. Estou desconfiado que ele é daquele time lá que perseguia Paulo. 3. Sob a velha aliança, os filhos de Israel só eram abençoados se obedecessem. Está me ouvindo? Eles tinham que obedecer por dentro e por fora. Ou seja, não podia só deixar de matar. Eles também não podiam ter o desejo de matar. Tudo era homicídio. Presta atenção. Só era abençoado quem obedecia. Como é que é na nova aliança? Os crentes não dependem da sua justiça própria para receber a bênção de Deus. Você não vai orar confiado na sua justiça própria. Você vai orar confiado na justiça de Cristo Jesus. Essa é a graça. É tudo pelo que Ele fez. Não é pelo que eu faço. É pelo que Ele fez. 4. Como é que era na velha aliança? Os filhos de Israel eram amaldiçoados se desobedecessem. Deuteronômio 28 fala isso. Se você desobedecer, deixar de ouvir as palavras dessa lei, virão e te alcançarão todas estas maldições. E começa dizendo: maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito ao entrar, maldito a sair, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira. E vai fazendo a lista. Tudo por quê? Desobedeceu. Pastor, como é que é agora quando eu desobedeço? Quando você desobedece agora, assim como o pai corrige o seu filho, Deus vai corrigir você. Mas Ele não vai lançar maldição mais sobre você. Sabe por que Ele vai lançar maldição? Porque Jesus já se tornou maldição no nosso lugar. Oh Deus, pega isso, vamos ler esse versículo. Esse versículo é importante ler, porque tem irmão que não consegue acreditar no que eu estou dizendo. Olha o que diz, Gálatas 3, verso 13. Vamos ler junto, em voz alta. Gálatas 3, verso 13. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Vamos ler junto? Cristo nos resgatou. Mais uma vez. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Diga, eu já fui resgatado da maldição da lei, porque o Senhor Jesus já sofreu a maldição no meu lugar. Não tem maldição mais sobre a sua vida, só tem bênção agora sobre você.
Ah, pastor, mas é assim agora, é tão fácil, é só bênção, só bênção. É, meu querido, é só bênção agora. Você não está gostando das boas notícias? Mas eu vou dizer para você, você já é abençoado. Por causa de você? Não, lembra disso. Por causa de você, você estava no inferno, de cabeça para baixo, tostando. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Cristo Jesus já sofreu aquela maldição. Você tinha desobedecido, você tinha que ser amaldiçoado, mas Ele desceu da glória, se fez homem, viveu sem pecado e falou: eu vou levar a maldição no lugar dele. E já levou a maldição, agora não tem maldição mais. Não tem maldição para você, não tem para os seus filhos, não tem para os seus netos, não tem para a sua descendência. Você agora é bendito do Senhor, você é abençoado do Senhor. Tudo por causa de quê? Tudo por causa da graça, da obra perfeita de Cristo na cruz. Só isso. Você tem motivo de viver com neurose? Você tem motivo de viver sua vida com insônia, passando mal, batedeira, o tempo inteiro sentindo que está mal, vai ficar deprimido? Você não precisa disso. Isso tudo é o diabo que está te acusando com culpa. O seu pecado já foi pago, não tem mais cobrança para você. O cobrador, que é o anjo da morte, não vai bater na sua porta mais. Já foi pago. E se bater, você mostra para ele o sangue de Jesus, porque nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Você vence o diabo pela palavra do testemunho. Você tem que confessar. Mas você presta atenção nisso. Quando eu falo de confessar, eu não estou me colocando igual a esse pessoal que ensina que se você falar, você vai ter. Realmente não acredito nisso. Você não confessa para tornar realidade. Você confessa porque já é essa sua realidade. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu não digo, eu sou homem para virar homem. Eu digo que eu já sou. Quando eu digo, eu já sou justificado, eu sou justo. Você não tem que repetir para virar verdade. Eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. Lembra, eu sou justo, eu vou ser justo. Já estou sendo justo, estou virando justo. Não. Você tem apenas que lembrar o diabo e você mesmo do que já é. A verdadeira fé é aquela que crê no passado. No passado eu já fui justificado. E agora pela fé eu confesso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Não tem mensagem mais simples do que essa. Toda vez que eu prego isso, irmão fala: pastor, mensagem simples essa, né? Tão simples, tão abençoada. Não é simples, filho, não tem outra mensagem. Essa é a mensagem. Se você não entender isso, a vida cristã é um desastre completo. Tentar ser crente no padrão do Velho Testamento é um inferno. É um inferno, você não consegue. Aí o tempo inteiro você fica sentindo amaldiçoado. Porque toda vez que você sai debaixo da graça, você vai para a lei. E os da lei são amaldiçoados, lembra disso? Os da lei são amaldiçoados. Mas não é que Deus te amaldiçoa, é você que está fazendo a pior escolha. Escolha a graça de Deus. Quinto, como é que era na velha lei? Eles dependiam do esforço próprio para poder mudar o comportamento. Eles se esforçavam muito para agradar a Deus. Como é que é no Novo Testamento? 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos como um espelho, e com o rosto desvendado, nós refletimos e contemplamos a face de Cristo, e enquanto nós fazemos isso, nós somos transformados de glória em glória. Qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é contemplar a Ele, meditar nele, pensar nele, orar a Ele, adorar, louvar. Nosso trabalho é desfrutar dele. E à medida que nós fazemos isso, a promessa de Deus qual é? Nós seremos transformados de glória em glória. Você crê na promessa de Deus? 6. Como é que era na velha lei? Os sacrifícios de sangue de animais cobriam os pecados de Israel durante um ano. Todo ano tinha que repetir o sacrifício. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para cobrir o pecado. Ele só cobria, porque ele não tinha poder de eliminar. Como é que é na nova aliança? O sangue de Jesus já removeu os nossos pecados. Presta atenção, todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Isso não é licença para pecar.
Isso é alegria, porque temos a provisão, se porventura nós pecarmos. Se nós pecarmos, já temos o advogado diante de Deus, dizendo: esse pecado já foi pago também. Esse pecado já foi pago também. Está aqui o pagamento dele. Você tem um advogado. Lembra, não para pecar, mas para poder estar em paz com Deus. Sétimo, como é que era na velha aliança? A obediência à lei não tinha o poder de eliminar o pecado. Ou seja, a lei não tinha o poder de tornar o homem mais justo. Como é que é no Novo Testamento? Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pela graça de Deus, o domínio do pecado é tirado da sua vida. Você não é escravo do pecado mais. Você pode dizer não para o pecado e não para o diabo. Como? Confiando na graça, confiando que Ele socorre você no momento da tentação e da tribulação. Quantos dizem amém? Oitavo, como é que era na velha aliança? Os filhos de Israel eram desviados de sua confiança na bondade de Deus. Por quê? Porque estavam sempre olhando para eles mesmos, estavam sempre conscientes do seu pecado, de quão indignos eles eram. Vê se isso não é o retrato de muitos crentes hoje. Sabe uma das coisas piores que existe? Pelo menos eu acho, para mim, né? É consciência de si mesmo. Por exemplo, se eu ficar aqui na frente pregando para você, lembrando que eu estou vestido com a calça, um cinto, uma camisa, vira um inferno na minha vida. E o pior é que acontece isso comigo às vezes. Por causa de questões estéticas, minha calça às vezes fica saindo do lugar. Aí eu sou obrigado a erguê-la. De vez em quando eu venho com o suspensório, só para não ficar consciente de mim mesmo. Já viu algumas irmãs também? Elas vestem uma roupa que faz ela ficar lembrando que está de roupa, o tempo inteiro puxando e puxando e puxando. Horrível, não é horrível isso? Ficar lembrando de si mesmo o tempo inteiro é um inferno. Mas tem crente que vive assim: irmão, vai ali, ora com aquele enfermo para mim. Eu olhar com o enfermo, aí ele faz o check-up na hora. Quem sou eu? Não orei ontem, não orei hoje. Gente, eu nem orei hoje de manhã. Como é que eu posso orar com o enfermo se eu nem orei hoje de manhã? Lembrando de si. Aí você fala: irmão, vai ali, expulsa aquele demônio para mim. Eu expulsar o demônio? Não tem condição. Briguei com a minha mulher hoje, xinguei no trânsito, não orei direito, tem muito tempo que eu não jejuo, não posso chegar lá agora de qualquer jeito. Onde é que esse irmão está? Está na graça ou está na lei? Na lei, porque ele fica consciente de si mesmo o tempo inteiro. Mas se eu falasse: irmão, vai orar com o enfermo ali, ele fala: eu vou, não é por causa de mim não, eu vou porque ele é a minha justiça, e eu vou lá orar como se fosse Jesus orando. Deus vai usá-lo, o milagre vai acontecer. Quantos creem que vai acontecer? Não, você crê mesmo? Não, seja honesto. Se eu te mandar orar com o enfermo, você vai orar com o enfermo? Ou vai me responder que não jejuou hoje, que brigou com essa mulher ontem? Problema conjugal é o mais dramático na vida das pessoas. Os irmãos não podem fazer nada o dia que discute com a mulher. Você sabe, eu não sou perfeito, eu discuto com a minha mulher. E prego todo dia eu prego. Prego discutindo. Presta atenção, eu não estou dizendo que você deve pecar, eu não quero pecar, nenhum filho de Deus quer pecar. Mas eu não posso ficar lembrando de mim, senão eu não faço nada na vida. Eu tenho que esquecer de mim, eu só posso lembrar de Cristo. Amém mesmo? Quando você diz amém, você está recebendo isso. Que o Senhor livre você dessa consciência de si mesmo o tempo inteiro, porque isso é da lei. Como é que é no Novo Testamento? Os crentes possuem uma tremenda ousadia, tremenda segurança, confiança. Por quê? Porque agora eles olham para Jesus, não é para eles mesmos. Então eles são ousados. Eu amo irmãos que são ousados, com essa santa cara de pau, que todo mundo aponta o dedo para ele e fala: pode apontar, eu já fui lavado e justificado, eu vou orar mesmo. Ah, você agora é crente, né? Diz que você é santinho agora, né? Eu te conheço, santinho. Aí você pega e acredita, e deixa de servir a Deus porque o seu vizinho zombou de você. Fala para ele: é muito bom que você me conheça, muito bom mesmo. Por quê? Porque você vai ver agora o que Deus pode fazer através do sangue de Jesus. Muito bom, porque eu fui lavado. Eu sei que isso fica aparecendo na cabeça de alguns como sendo relaxo, né? Ah não, mas assim ficou fácil demais ser crente. É por isso que o reino não avança. Essas igrejas de qualidade inferior,
o evangelho barato. Toda vez que eu falo disso, eu estava ministrando essa palavra para os nossos supervisores de igreja. Cada um toma conta de 30, 40 igrejas. E eles falaram, esse assunto é muito bom, mas é muito perigoso. Muito perigoso, porque toda vez que a gente fala nisso, fica parecendo que o evangelho é barato. Eu falei, Deus que me livre de algum dia falar que o evangelho é barato. Isso é uma blasfêmia, é de graça. A graça não é algo barato. Graça não é algo barato. Algo barato você pagou um pouquinho ainda. Graça você não paga nada, nada, nada. Nada. Mas a gente assusta. Alguém me mandou um torpedo esses dias falando, pastor, estou gostando tanto dessas palavras, fico com medo de você voltar de novo semana que vem a falar de outra coisa. A gente fala para equilibrar. Mas preste atenção. A graça não precisa ser balanceada com nada. É o perfeito suprimento de Deus para todas as suas necessidades. Como é que você pode ser uma igreja de vencedor se não for pela graça, meu filho? Tem irmão que mandou um torpedo esses dias. Pastor, a graça não contradiz a visão dos vencedores? Claro que não. É pela graça que eu vou fazer as obras. Mas eu não confio nas obras para ser aceito diante de Deus. Está me ouvindo? Por exemplo, eu vou liderar uma célula. Isso é obra. Mas essa obra tem que ser pela graça, ou seja, na força de Deus, na dependência de Deus, na justiça de Cristo. Então não tem motivo de você não ser vencedor, porque é pela graça que Ele te faz vencedor. Aquele que confia na graça de Deus, ele vai vencer o diabo, o pecado e o mundo. Mas quem vai no tapa, no esforço próprio, vai ser derrotado. Vamos avançar. 9. Como é que era na velha aliança? Os filhos de Israel não podiam ter intimidade com Deus. Sabia disso? Antigamente, na velha aliança, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Ou seja, ninguém tinha comunhão com Deus, ninguém tinha intimidade com Deus. Como é que é na nova aliança? Cheguemos-nos, pois, com ousadia, diante do trono da graça, entremos no Santo dos Santos. Esse é o padrão de Deus, está lá em Hebreus, não coloquei referência lá, Hebreus 10, verso 10. Está me ouvindo? Hoje, por causa do sangue, você entra no Santo dos Santos toda hora na presença de Deus. Mas tem irmão que acha que não pode orar. Não posso orar agora, primeiro eu preciso resolver umas questões. As questões já foram resolvidas pelo sangue de Jesus, meu filho. Oh Deus, abre os nossos olhos. 10º, como é que era na velha aliança? Os filhos de Israel, como eu já falei, não podiam entrar no Santo dos Santos. Como é que é hoje, na nova aliança? Todo crente, por causa do sangue de Jesus, por causa da graça de Deus, tem acesso ao Santo dos Santos. E por último, como é que era na velha aliança? Os filhos de Israel estavam todos debaixo do ministério da morte. Como é que é hoje na nova aliança? Os crentes estão todos no ministério da vida abundante que há em Cristo Jesus. Está me ouvindo? Eu vim para que tenham vida, e vida em... Alguém pode ter vida abundante vivendo ainda no padrão da velha aliança, sim ou não? Não, ele tem uma vida ruim, vida muito ruim. Alegria, poucos momentos. O tempo inteiro acusado, angustiado, pensando tanto que ele é incapaz. Ainda pensa que isso é humildade. Isso não é vida abundante. Só pode ter vida abundante debaixo da graça da nova aliança. Você está na nova aliança. Esse é o evangelho que Paulo pregava. Esse é o evangelho que eu espero pregar até Jesus voltar, ou até eu morrer. Esse é o evangelho que eu espero ensinar muita gente a falar. E é o que eu vou repetir no seu ouvido também enquanto você estiver perto de mim. Esse é o evangelho. Não tem outro evangelho. Muitas igrejas não falam mais desse evangelho porque consideram uma coisa pequena. Falam de autoajuda, falam de psicologia, falam de muita coisa. Mas é esse evangelho que tem o poder de transformar o homem. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus. A graça é o poder de Deus. O evangelho da graça é o poder de Deus. Portanto, questionar esse evangelho era algo muito sério. Muito sério. Por isso Paulo se levanta para defendê-lo. E como é que ele faz essa defesa? Como é que ele faz? A resposta de Paulo, ela pode ser encontrada no versículos 11 a 12. O que Paulo diz no verso 11 e 12? Faço-vos, porém,
Saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não recebi de homem nenhum, não aprendi de ninguém. Eu recebi diretamente por uma revelação de Deus. Presta atenção, eu acabei de te mostrar agora, em poucas palavras, o conteúdo do evangelho da graça. Como é que é possível alguém inventar um negócio desse? Nem na cabeça do cara mais insano jamais passou algo tão extraordinário. Não tem. Então Paulo está dizendo, o que eu estou pregando para vocês não é de mim, eu não plagiei de ninguém. Presta atenção, não é uma invenção da minha mente, não é uma tradição que eu recebi de algum homem, eu recebi de Deus. Por isso que eu estou aqui. Agora, depois de fazer essa declaração de que ele recebeu diretamente de Deus, Paulo agora resolve comprovar isso com fatos. Vou provar para vocês com fatos que o que eu recebi é de Deus. Como é que Paulo faz essa defesa com fatos? Ele fala três coisas. Ele fala, presta atenção, ele fala o que aconteceu com ele antes de se converter, ele fala o que aconteceu com ele durante a conversão, e ele fala o que aconteceu com ele depois da conversão. Volta lá para Gálatas. Volta lá para o capítulo 1, do verso 11 em diante. Vamos ver cada uma dessas três fases. É simples, fácil de você entender o argumento de Paulo. E ainda hoje é relevante, porque está no Novo Testamento. Ainda hoje existem teólogos, entre aspas, que só aceitam os 4 evangelhos, não aceitam as cartas de Paulo. Ainda hoje tem teólogos que dizem que o cristianismo foi deturpado pelos ensinos de Paulo, que o verdadeiro ensino é só o que está nos 4 evangelhos. Entende? Até hoje tem gente questionando o evangelho pregado por Paulo, que é o evangelho que nós pregamos. Até hoje. Talvez você não ouve isso, talvez você não participe desse tipo de coisa, mas pode ser que você encontre algum desses em algum momento da sua vida. E como você encontrar, lembra do que estou falando para você aqui. Como é que era o argumento de Paulo? Primeiro, o que aconteceu antes da conversão dele? Verso 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Em outras palavras, Paulo está falando o seguinte: vocês sabem, antes de converter, eu era um fanático. Se fosse usar uma expressão hoje usada, eu era um terrorista. Eu era um cara completamente, com a mente completamente obstruída, obscurecida. Eu não conseguia pensar de maneira diferente. Eu era um fanático religioso. Agora, por que Paulo está falando isso? Pelo seguinte, ele está dizendo, olha, um homem nessas condições não muda de ideia. Um homem nessas condições, com esse zelo fanático, ele não muda de ideia. A não ser que algo muito poderoso esteja acontecendo com ele. Então ele começa o seu argumento dizendo isso: aconteceu comigo, é assim que eu era. Bom, o que aconteceu na conversão dele? Está aí no verso 15 e no verso 16. Quando porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele foi escolhido por Deus antes do nascimento, mas houve um momento em que Deus se revelou a ele, e foi algo exclusivo de Deus. Você conhece a história? Ele estava vindo no caminho para Damasco, apareceu aquela grande luz, a voz falou com ele, ele ficou cego. A descrição no livro de Atos parece que foi algo assim pequeno, que durou só alguns minutos, mas provavelmente foi uma experiência muito mais ampla, muito mais longa e muito mais profunda. Paulo está dizendo, eu tive uma experiência íntima com Deus.
Foi algo extremamente íntimo. Por isso, eu não fui chamado por homens. Eu não estou seguindo alguém que já pregava e eu comecei a pregar como ele. Não, esse evangelho me foi revelado diretamente por ele. Terceiro, Paulo diz, o que aconteceu depois da conversão? O que aconteceu depois da conversão? Verso 16, ainda diz, eu não consultei carne nem sangue, verso 17, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e depois voltei para Damasco. Paulo aqui coloca 3 argumentos, para ficar fácil de você entender. 3 argumentos para provar que ele não foi para Jerusalém para receber o evangelho através de um homem. O primeiro argumento, ele diz, olha, depois que eu me converti, eu fiquei 3 anos na Arábia. 3 anos na Arábia. Presta atenção, mesmo depois que ele estava pregando, que ele se converteu, ele já começou a pregar o evangelho. Lá em Atos 9, verso 19 diz, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Alguns dias, e logo pregava nas sinagogas. Ou seja, o evangelho de Paulo começou a ser estabelecido já no momento da sua conversão, que não foi só uma conversão, foi uma revelação de Deus para ele, a revelação do evangelho. Qual é o segundo argumento? Bom, ele foi para a Arábia, isso significa que ele não foi aprender com ninguém, não foi fazer nenhum seminário. Segundo argumento, é que depois que ele voltou da Arábia, ele disse que foi para Jerusalém, mas somente depois disso, e foi para uma breve visita, verso 18, decorridos 3 anos, então eu fui para Jerusalém, para me encontrar com Pedro, e fiquei com ele, quantos dias, meus irmãos? Você está acompanhando na Bíblia? 15 dias, Paulo está dizendo, olha, em 15 dias, não daria para eu receber o evangelho, em 15 dias não daria para eu fazer um discipulado com Pedro. Eu fui lá me avistar com Pedro, e ele diz, e só encontrei Pedro e Tiago, só, mais ninguém, não encontrei nenhum outro apóstolo, e esse mês foi só 2 semanas de que eu passei entre eles. Em outras palavras, ele não foi lá para aprender, até porque nem daria tempo. Terceiro argumento, depois disso, ele foi para a Síria e para a Cilícia, e só 14 anos depois, voltou para Jerusalém. Olha o que diz verso 21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido das igrejas da Judéia. Só depois disso, 14 anos mais tarde, está no capítulo 2, no verso 1, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Essa aqui é a segunda vez que ele vai a Jerusalém. Isso aconteceu por ocasião do chamado Concílio de Jerusalém. Porque esse pessoal que estava aqui ensinando que deveria também circuncidar para ser salvo, produziu um problema tão grande, que os apóstolos tiveram que reunir para reafirmar o evangelho. Aí sim, Paulo foi participar desse concílio, mas esse concílio não foi para Paulo aprender. Paulo foi lá expor o evangelho que ele pregava, e naquele momento os apóstolos entenderam que era o mesmo evangelho, e então estenderam para ele a destra da comunhão, ou seja, ele pode pregar, porque ele prega a mesma coisa que nós pregamos. Isso basicamente é o argumento que Paulo está usando aqui. Eu fiz questão de compartilhar com você, de maneira breve, para você entender que há uma razão de ser dessa justificativa de Paulo aqui. Resumindo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele viveu isolado esse tempo todo. Mais de 17 anos, foram 14 anos da primeira visita e 3 anos na Arábia. 17 anos sem nenhum contato com nenhum dos apóstolos. Eu, por mim, isso é uma opinião pessoal minha, eu creio que esses 14 anos que Paulo viveu afastado, foi quando o Espírito Santo fez um discipulado especial com ele. Ou se não foi os 14, pelo menos os 3 anos no deserto da Arábia. E o fato de ser 3 anos, talvez para compensar o fato de que Pedro passou 3 anos com Jesus. E ele agora vai passar 3 anos sendo instruído pelo Espírito Santo, para ser o apóstolo para os gentios.
Então, essa é a autoridade de Paulo. Por que ele faz questão de citar fatos e citar tempos e até datas? Porque contra isso não tem argumento. Se alguém tivesse duvidando do argumento dele, poderia ir lá perguntar para Pedro, para Tiago, e eles iriam testificar que era tudo verdade. Então, resumindo, qual é o argumento dele? Antes de converter, ele era um fanático, que que nunca mudaria de opinião, se não fosse pelo poder de Deus. Ou seja, a conversão dele foi uma iniciativa divina. Ele não resolveu mudar de religião, ele foi convertido. E por último, o seu isolamento é a prova de que ele não recebeu de homem nenhum. Por isso que no final ele diz: digo a verdade, não minto. O que estou falando é a mais pura verdade. Tudo isso para te dar segurança, para você pregar o evangelho da graça hoje. Mas eu louvo a Deus porque o Espírito Santo é a prova que você recebeu o evangelho corretamente. Porque nós não poderíamos ter recebido o Espírito Santo pela mensagem da lei, somente pela mensagem do evangelho da graça. E o evangelho da graça é simplesmente isso: que você não é mais aceito diante de Deus por nada que você é ou que você faz. Você é aceito porque a justiça de Cristo foi transmitida para você. Você está agora vestido de Cristo. Quando você chega diante de Deus, quem Deus vê é Cristo Jesus. Seus pecados foram cancelados. Não haverá mais memória diante de Deus sobre eles. Não precisamos de andar debaixo de acusação nenhuma. Não precisamos tentar misturar. Presta atenção. Todo o problema dos Gálatas é que eles estavam misturando as duas alianças. Eles creram em Jesus para ser salvo, mas estavam dependendo da lei para agradar a Deus. Paulo diz: essa mistura é do inferno. Essa mistura não procede de Deus. E eu temo que essa mistura seja a mesma que nós fazemos hoje, involuntariamente, na vida da igreja. Muitos fazem isso sem perceber, sem entender. Não é que alguém o ensinou, espontaneamente ele segue esse tipo de raciocínio. Do mesmo jeito que você recebeu a Jesus, você deve andar nele agora. Como é que você recebeu a Cristo? Pela graça. Como é que você vai andar em Cristo agora? É pela graça de Deus. Quantos estão em paz com o Senhor hoje? Fique em pé onde você está. Eu queria que nós orássemos uma oração específica nessa manhã. Que o Senhor, é a mesma oração que Paulo orou. Você sabe, no Novo Testamento existem muitas orações. Mas Paulo faz a mesma oração na Epístola aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses. Qual que é a oração que Paulo faz? Que Deus conceda espírito de revelação. Se os seus olhos não se abrirem para você entender o que eu estou pregando, você não vai ter fé para entrar na prática e vai esquecer a partir de amanhã. Os seus olhos têm que ser abertos. Então, eu gostaria que nós orássemos agora. Qual oração? Pai, concede-nos espírito de revelação. Junte-se com mais um ou dois irmãos perto de você. Se tem liberdade, passe a mão no ombro dele e ora por ele. Fala: Deus, abre os olhos do meu irmão. Abre os olhos do teu povo hoje. Abre-nos o entendimento. Dá-nos a tua compreensão. Ó Deus da glória, Deus poderoso, invocamos o teu nome hoje, Senhor Jesus. Vai orando, não tenha pressa. Ora com realidade, ora com intensidade. Sim, Senhor Deus, invocamos o teu nome hoje.